Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós estamos aqui hoje nessa nossa 8ª live, a respeito do Deus Espírito Santo. E hoje nós vamos estudar na Bíblia a respeito do ministério do Espírito Santo como Consolador, O nosso Consolador amado. E essa daqui, gente, é uma mensagem que se você guardar no seu coração e se você entender, se você praticar, ela transforma totalmente a tua vida espiritual. Você nunca mais vai ser dependente de ninguém, nunca mais. Você vai entender aqui pela palavra de Deus que o Senhor quer que você seja inteiramente dependente dele. E isso vem através da consolação do Espírito Santo. Se você entender essa palavra, ela transforma a tua vida espiritual. Ela te transforma numa pessoa totalmente independente. Independente do quê? Você nunca mais vai depender de palavra de ninguém, de oração de ninguém, Essa daqui, para mim, é uma das palavras que eu mais gosto de pregar, que eu mais gosto de estudar. E sempre eu estou meditando a respeito da consolação do Espírito Santo. Eu vou falar com você também a respeito da intercessão do Espírito Santo, tá? Então hoje nós vamos ver a esse respeito o ministério do Espírito Santo como Consolador. Eu quero ler com você uma palavra que o Senhor Jesus ele declara, tá lá em Mateus, no capítulo 5, lá no versículo 4, o Senhor Jesus diz bem assim, preste atenção. Bem-aventurados, felizes, os que choram, porque serão consolados, Mateus 5, versículo 4. O Senhor Jesus, ele declara isso, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Todo ser humano busca consolação. O ser humano sem Deus, ele busca consolação no dinheiro, nas riquezas, no trabalho, no exercício, no passeio, num monte de coisa. E as pessoas dentro da igreja, elas acabam buscando consolação em outros cristãos. E isso só é bom no início, que todos nós, quando a gente chega na igreja, a gente precisa que as pessoas orem por nós, as pessoas jejuam por nós, as pessoas nos atendem, estão sempre ali orando por nós. Esse é o passo inicial, até que a gente tenha a compreensão da gente passar a depender do Espírito Santo. E o Senhor Jesus, ele fala aqui que bem-aventurados, felizes os que choram, porque serão consolados. Nós só vamos conhecer o Espírito Santo como Consolador se nós chorarmos. Chorar é buscar, é chorar aos pés dele. É chorar buscando a consolação do Espírito Santo. E Consolador, a palavra é receber a consolação do Espírito Santo. Ser Consolador significa estar ao lado, estar junto. Ser Consolador significa encorajar, significa até auxiliar, encorajar, auxiliar, defender, confortar, reanimar. Olha, tudo isso significa a consolação do Espírito Santo. Ele auxilia, ele encoraja, ele reanima, ele defende, ele conforta e ele sempre está ao lado, ele sempre está junto. Olha todas as funções que o Consolador ele faz. A pessoa que consola, ela também faz isso, ela também auxilia. O ser humano que consola, ele encoraja, ele defende, ele anima, ele conforta o outro. E todos nós temos que fazer isso uns com os outros. Mas a consolação do ser humano nem de longe se compara com a consolação do Espírito Santo. Todos nós aqui já recebemos a consolação humana. Todos nós aqui já fomos auxiliados, já fomos defendidos, já fomos encorajados, já fomos confortados e já fomos reanimados por pessoas. Todos nós. Mas nós não podemos viver dessa forma. Nós não podemos viver dentro da igreja. A nossa salvação, a Bíblia diz que ela tem que ser desenvolvida. A gente tem que desenvolver a nossa salvação. A Bíblia diz que a gente tem que andar de glória em glória, de fé em fé. A Bíblia fala sobre o amadurecimento espiritual. A Bíblia fala sobre os crentes que são crianças e sobre aqueles que são adultos na fé. Então a nossa salvação ela tem que ser desenvolvida. O Espírito Santo ele tem esse ministério glorioso de consolador, Eu quero ler com você a primeira palavra a esse respeito, Onde o Senhor Jesus vai passar a falar dele. Está lá no Evangelho de João, lá no capítulo 15. João capítulo 15, lá no versículo 26, tá? Preste bem atenção. João capítulo 15, versículo 26 diz assim,
O Consolador, gente, ele procede de quem? Ele vem de quem? Ele vem do Pai, ele vem do Deus Pai. É muito importante você entender esse versículo aqui, porque depois eu vou usar com você uma palavra base que está lá em Romanos, no capítulo 8, tá? Agora, o Consolador procede do Pai, ó. João 15, versículo 26, está escrito assim, ó. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai. Olha isso. O Senhor Jesus falou, quando vier o Consolador, falou para os discípulos ali na época, que eu vos enviarei. O Senhor Jesus é quem envia o Consolador da parte do Pai. O Consolador, ele vem da parte do Pai. O Espírito da verdade. Guarda bem isso, o Espírito Santo, o Espírito Consolador é o Espírito da verdade. Jesus falou, eu vos enviarei. Você tem que ter esse entendimento. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é a palavra. Jesus Cristo morreu, ressuscitou, e a Bíblia diz que Jesus está à direita do trono de Deus lá nos céus. Mas o Senhor Jesus, ele está conosco hoje porque Jesus Cristo é a palavra de Deus, é o verbo. Então, o Consolador é o Espírito da verdade, como eu vou ler com você também daqui a pouco lá em Isaías 61. O Espírito Santo, ele está sobre Jesus, ele está sobre a palavra de Deus. Então, o Consolador, ele entra e consola a nossa vida através da palavra de Deus, através da dedicação às Escrituras, do amor às Escrituras. Só que ele procede do Pai, ele vem do Pai, né? Ainda no verso 26, ó. O Espírito da verdade que dele procede, ele dará testemunho de mim. O Espírito Santo, o ministério dele como Consolador, ele procede do Pai. Ou seja, o Consolador vem para o cristão porque essa é a vontade do Deus Todo-Poderoso. É muito bom você guardar isso, tá? Que eu vou lembrar isso com você daqui a pouco. Ainda, aí mesmo, pertinho, João capítulo 14, lá no versículo 16. Depois é bom você ler todo o texto, tá? Ó, Jesus promete outro Consolador, né? João 14,16 assim, ó. E eu rogarei ao Pai. Olha isso. Eu rogarei ao Pai. Guarda isso, gente. É o Senhor Jesus Cristo quem pede ao Pai. É Jesus Cristo quem intercede por nós ao Pai, para que Ele nos envie o Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Igreja, olha isso. É muito importante você entender isso. Quem intercede por nós é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus falou, eu rogarei ao Pai, eu pedirei a Deus, e Ele vos enviará o outro Consolador, que é o Espírito Santo, e Ele estará para sempre convosco. Lembrando, eu vou repetir isso várias vezes hoje, né? Deixei aqui no papel ao lado. O que o Consolador ele faz? Ele auxilia, ele encoraja, ele defende, ele conforta, ele reanima. E o Consolador, ele sempre está ao lado. O caso do cristão, ele sempre está dentro de nós. Mas o Consolador, ele opera todas essas obras em nós. Tudo que o ser humano busca em outras pessoas. E tudo isso há no Espírito Santo. E toda a consolação dele é perfeita. E o Senhor Jesus, ele declara aqui, vamos ler de novo o verso 16, João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o outro Consolador. Igreja, isso aqui é muito forte, gente. As pessoas sempre falam assim, ó, ora por mim. Ó, fulano, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Sim. Mais para frente, daqui uns estudos, eu vou falar com você sobre os ministérios do Senhor Jesus. Eu vou mostrar para você na Bíblia que um dos ministérios do Senhor Jesus Cristo é somente orar pela igreja. Uma coisa que você tem que entender. Jesus Cristo, ele não ora pelo mundo. Ele só ora pela igreja. A igreja é aqueles que guardam a palavra do Pai. Quem ora pelo mundo? A igreja. As pessoas. Somos nós que oramos pelo mundo e o Espírito Santo ele age de acordo com a oração da igreja, de acordo com a oração. Mais para frente eu vou explicar isso para você profundamente sobre os ministérios de Cristo. O Senhor Jesus ele não roga pelo mundo, ele não ora pelo mundo. Quem ora pelo mundo é a igreja. O Espírito Santo ele só age convencendo, salvando, quebrando as obras do diabo quando a igreja ora, quando uma pessoa ora, o Espírito Santo ele age. O ministério do Senhor Jesus Cristo é somente interceder pela igreja.
As pessoas têm essa mania de pensar que Jesus ele ora pelo mundo todo. Jesus intercede pelo mundo todo. Não, a Bíblia nos ensina isso claramente. O Senhor Jesus só roga por aqueles que guardam a palavra do Pai. Quem roga pelo mundo é a igreja. É os homens, é as mulheres que aceitaram a Cristo, nós que ganhamos alma. A função da igreja, uma delas é interceder pelo mundo. Agora você tem que ter esse entendimento. É muito bacana a gente receber a oração das pessoas dentro da igreja. Só que existe, igreja, existe a oração do Senhor Jesus por nós. Você tem que entender isso. Muito superior do que ficar pedindo oração para alguém é você ter fé no que está escrito aqui, ó. Vamos ler de novo aqui. E depois você vai ver a base que eu vou usar como você lá em Romanos 8. Ó, versículo 16. E eu rogarei ao Pai. Você tem que pôr isso no seu coração. Peraí, Jesus Cristo está rogando por mim. Peraí, a partir de hoje eu vou buscar o Espírito Santo como consolador. Eu vou me firmar nessa palavra. E eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Para sempre. Igreja, o ser humano não está para sempre conosco, o pastor não vai estar para sempre com você. Mesmo você que é casado, o marido ou a esposa está dentro da igreja, o seu marido não pode te ajudar sempre, a sua esposa não vai poder te ajudar sempre, isso é impossível. Ainda que você tenha toda a sua família na igreja, ainda que você abra o teu coração para alguém, ninguém vai te compreender perfeitamente, ninguém. Nem é apóstolo, profeta, ninguém te compreende perfeitamente, ninguém te compreende, só o Espírito Santo compreende, e o Senhor Jesus também. Você vai compreender isso melhor ainda, ó. Ele vem porque o Senhor Jesus intercede por nós, né? Porque ele ora pedindo ao Pai para que a gente receba o Consolador. E também, eu quero ler com você, 14:16, né? Acabei de ler. Vamos ler João ainda 14, versículo 16. João 14:16, ó. 26, desculpa. João 14, verso 26, ó. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. Senhor Jesus, mais uma vez. Mas o Consolador a quem o Deus Pai enviará. Eu não sei se você se lembra, eu falei com vocês aqui há umas lives atrás, que é muito importante a gente entender quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo. É muito importante. Porque cada um deles tem tem várias funções, né? Mas nesse sentido aqui, cada um tem uma função. É necessário, quando a gente vai orar, a gente entender para quem a gente está se dirigindo. É super importante isso. Eu entender, peraí, eu vou falar com Deus em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nesse caso aqui, para que Ele envie para mim o Consolador. Então é super importante você, como um cristão, você começar a estudar na sua Bíblia quem é o Deus Pai, quem é o Deus Filho e quem é o Deus Espírito Santo e o que eles fazem, como eles operam, qual é o ministério deles. É muito importante você entender isso. Um dos ministérios do Espírito Santo é o Consolador. Outro ministério dele é ministério de mestre. O Senhor Jesus, ele também tem outros ministérios também. E os ministérios do Senhor Jesus, eles só operam para o povo de Deus, só operam para a igreja de Cristo. Isso é muito importante. Então é super importante, ao invés da pessoa ficar anos e anos dentro da igreja só lendo o versículo isolado na Bíblia, é muito importante a pessoa examinar as Escrituras. Eu costumo dizer, gente, que quem vive de versículo isolado na Bíblia é a mesma coisa de você construir uma casa, só que aí você coloca um tijolo aqui, aí 1,5 metro depois você coloca outro, 2 metros você coloca outro, 5 metros você coloca outro, aí depois você vem lá 1 metro coloca outro, essa casa vai ficar cheia de brecha, colocando tudo de tijolo espaçado um do outro. Não vai aguentar colocar um teto sobre aquela casa, vai ficar cheia de brecha, vai ficar uma bagunça. Assim é a vida espiritual de muita gente que vive de versículo isolado. Viver de versículo isolado é você colocar um tijolo distante do outro. Não tem amarração certa, não tem a junção, quer dizer, a vida espiritual que aquela pessoa está construindo para ela está cheio de furo, está cheio de buraco. Não, o teto dela não é firme espiritualmente. Fica entrando um monte de coisa porque a vida dela está cheia de brecha. Por quê? Porque vive de versículo isolado na Bíblia. Não para compreender, não para conhecer o seu Deus. Tem uma palavra que quando o anjo veio para Daniel, acho que está lá no capítulo 10, se eu não me engano, o anjo, não, está no 10 não, tem outro capítulo, o anjo falou assim para Daniel, Daniel, homem muito amado,
desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras. Olha isso. Você sabe quando é que Deus ouve a oração? Quando Deus vê que a pessoa aplica o coração para compreendê-lo. Você tem que aplicar o seu coração a compreender a Deus e a se humilhar. E sem essa conversa fiada. Ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não sei ler, isso aí tudo é conversa fiada, meu irmão. O Espírito Santo ele é o mestre. Ele vai se doar para você de acordo com a sua dedicação. O Espírito Santo, ele é o Consolador amado que nos ajuda em todas as coisas, né? Ainda, ó, eu quero ler com você, antes de eu ir para Romanos 8, que vai ser a nossa base de tudo lá, Romanos capítulo 8. Antes de eu ir para lá com você, eu ainda quero ler com você uma palavra, João capítulo 16, lá no versículo 7. João 16, verso 7, diz assim, ó. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Mais uma vez, o Senhor Jesus falando, eu vou-lo enviarei. O Senhor Jesus falando com os discípulos aqui antes de começar toda a missão dele, né? Todo ali o propósito final dele ali da crucificação. Ele estava explicando ali a missão do Consolador. Explicando ali, é muito importante você ler esse capítulo 16 inteiro, tá? Que ele fala sobre a missão do Consolador. E leia o capítulo 17 também, que aí você vai entender que por quem que o Senhor Jesus ele ora. Jesus Cristo não ora pelo mundo. Jesus Cristo só ora pela igreja, só ora por aqueles que guardam a palavra dele, né? Então o Senhor Jesus prometeu, quando eu for, eu vou. Vamos ler de novo só o versículo 7, João 16, 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Mais uma vez, Jesus falando, eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar. E aqui em João 14, 16, que eu já li, Jesus falou, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Quem roga ao Pai para que a gente receba o Consolador é o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus quem ora por nós para que a gente receba o Consolador. Olha a importância de nós sermos cheios da palavra dele, sermos transformados pelo Filho, de termos a nossa vida. Para quem está chegando agora, eu falei isso com você no início. Essa palavra aqui é uma palavra-chave para você ter a sua vida espiritual transformada, para você nunca mais depender de ninguém. Raramente você vai pedir oração para alguém, se você entender isso aqui. Raramente. Raramente você vai precisar que alguém ore por você. Raramente. E quando você precisar, você vai ver que eu vou explicar isso para você daqui a pouco. Se você praticar isso aqui que eu vou ler para você daqui a pouco, você nem vai precisar falar para alguém e o Espírito Santo vai usar pessoas para orar por você, mesmo sem te conhecer. Você tem que entender isso. Para o Espírito Santo usar alguém para orar por você, ele não precisa que a pessoa te conheça. Só depende da sua fé. Só depende da sua crença na operação dele, né? Você vai entender isso aqui melhor. Eu vou ler com você aqui uma última palavra que está em Isaías, antes de eu ir com você lá para Romanos 8, que vai ser a nossa base lá, tá? Isaías, abre lá. Isaías, lá no capítulo 61. Vai lá comigo. Isaías, capítulo 61. Lembra bem que eu acabei de ler com você, o Consolador, o Espírito da verdade. A consolação está nas Escrituras, né? Tem uma palavra maravilhosa que fala a esse respeito. Que pela consolação das Escrituras, é as Escrituras que nos consola, né? Ó, Isaías capítulo 61, eu quero ler com você o que o Senhor Jesus está falando aqui, tá? Na boca de Isaías, o versículo 1 diz assim, ó. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Dá uma parada aqui, ó. Aqui, gente, é o Senhor Jesus, é o verbo que está falando. O verbo diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregoar boas novas aos quebrantados. Olha, entenda isso aqui muito bem. O Espírito Santo, ele está sobre a palavra. A palavra de Deus é ungida pela consolação do Espírito Santo.
para trazer boas novas aos quebrantados de coração. Ainda Jesus declara, enviou-me a curar. A palavra é Jesus, é o verbo. A palavra cura a alma em todos os sentidos. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Olha o que a palavra faz. A palavra faz tudo isso. Quando uma pessoa se dedica a amar a palavra, a estudar a palavra, a praticar a palavra, guerrear pela palavra no coração dela, a palavra opera todas essas coisas. Versículo 2. A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram. Gente, olha isso. O Espírito Santo está sobre o Senhor Jesus, a palavra, o verbo está ungida a consolar todos os que choram. O dia da vingança do nosso Deus é o fogo de Deus contra toda a perturbação do inferno, contra todo o mal do inferno que vem para nos destruir. E a palavra de Deus está ungida para consolar todos os que choram, todos aqueles que buscam no Senhor Jesus Cristo a consolação. Ainda versículo 3, ó. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Gente, olha isso. Toda essa obra maravilhosa aqui se cumpriu em Jesus e se cumpre hoje nas Escrituras. Depois é bom você meditar em cada ponto desse daqui. A palavra de Deus está ungida pelo Consolador. A palavra de Deus coloca uma coroa ao invés de cinzas. Levanta a pessoa do pó da morte, do pecado e faz com que ela reine, prevaleça espiritualmente sobre a morte, sobre o inferno, sobre o demônio, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Coloca na pessoa um óleo de alegria ao invés de pranto. Transforma tudo isso, quem faz é o Consolador. E o Espírito Santo Consolador, ele só faz isso através das Escrituras. É a dedicação às Escrituras que vai operando todas essas obras em nós. Para quem está chegando agora, hoje nós estamos falando sobre o ministério do Espírito Santo como Consolador. E o Consolador, ele auxilia, ele encoraja, ele defende, ele conforta e ele reanima. O Consolador, ele sempre está junto, ele opera todas essas obras em nós. Obras que, infelizmente, muitos buscam em pessoas que não é o Espírito Santo. Agora, de tudo isso que nós lemos, vamos para a nossa base, que está lá em Romanos, capítulo 8. Essa palavra aqui, gente, é uma das mais libertadoras que existem. Se você compreender essa palavra aqui de Romanos 8, como eu disse, você nunca mais vai depender de ninguém. Nunca mais. Raramente você vai pedir oração para alguém. Raramente você vai precisar que alguém ore por você. E quando você precisar que alguém ore por você, Deus, o Espírito Santo vai usar pessoas para orar por você, mesmo sem a pessoa te conhecer. Você nunca mais vai ficar angustiado, querendo falar a sua vida inteira para alguém. Você nunca mais vai ficar procurando alguém para falar. Não, pastor, peraí, você vai orar, mas eu tenho que te falar, eu tenho que te explicar onde está o problema. Você nunca mais vai passar por isso, nunca mais. Essa palavra aqui é uma palavra de crescimento espiritual. É uma palavra para desenvolver a salvação plenamente, né? Romanos capítulo 8. Eu não sei se eu vou conseguir terminar hoje aqui com você, tá? Porque hoje sim, a gente vai examinar cada versículo, tá? Ó, Romanos capítulo 8, eu quero ler com vocês a partir do versículo 26. Se a sua Bíblia for atualizada, tem um subtítulo aí, ó, que fala A Intercessão do Espírito Santo. Ó, entenda uma coisa, como eu já expliquei aqui, e é bom falar de novo. As pessoas intercedem umas pelas outras. Nós temos que interceder umas pelas outras. Eu já expliquei isso aqui, mais para frente eu vou pregar sobre o ministério de Jesus Cristo também como intercessor. O Senhor Jesus, ele não roga pelo mundo. Ele não intercede pelo mundo. O Senhor Jesus, ele só intercede pela igreja. A obra do Senhor Jesus Cristo hoje é somente cuidar da igreja, cuidar daqueles que recebem e guardam a palavra do Pai. Quem roga pelo mundo? O que eu digo do mundo? O mundo é aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Quem roga pelo mundo? A igreja. A função de rogar pelo mundo é a igreja. Existe um livro, tem muita base nisso na Bíblia, tá?
Mais para frente eu vou explicar isso para você profundamente dentro da palavra. Tem um livro maravilhoso que você pode comprar, Heróis da Fé. Heróis da Fé é uma mini biografia de 20 homens de Deus, 20 avivalistas, que viveram desde 1400 e pouco, 1500 e pouco, 1600 e pouco. A Idade Média, é bom você estudar um pouquinho, a Idade Média é conhecida também como a Idade das Trevas, onde o inferno dominou terrivelmente sobre toda a face da terra. E aonde o Evangelho desapareceu, aonde o Espírito Santo praticamente não agia, não havia luz nenhuma do Espírito Santo. Pesquisa para você ver a Idade Média. Tudo isso aconteceu 300 anos depois da morte dos apóstolos, onde a igreja foi caindo em decadência, até o período mais terrível de trevas mesmo da humanidade pós-cristã, foi na Idade Média, que é conhecida como a Idade das Trevas. Quando que Deus mudou essa história no nosso planeta? A partir, acho que de 1500 e pouco, depois você pode ler esse livro, tá? Heróis da Fé. Aonde um homem... Aí depois um outro começaram a orar, interceder, jejuar, horas, dias, anos e anos de oração. Sabe o que aconteceu? O Espírito Santo foi quebrando as forças do inferno. A luz do Evangelho voltou a brilhar. O povo de Deus, as pessoas começaram a ser salvas, as pessoas começaram a ser libertas. Por quê? Porque um homem, depois outro. Esse livro Heróis da Fé, ele conta a história de 20 avivalistas. Uma mini biografia deles. Eles começaram a orar, interceder, e ali o Espírito Santo foi agindo. Ali ele foi libertando, ali ele foi transformando. Mas enquanto não tinha ninguém para orar, o povo caiu, a humanidade ficou na Idade Média, conhecida como a Idade das Trevas. É muito importante você estudar sobre isso, joga depois no YouTube, né? Pesquisa isso, estuda isso para você ver. Hoje tem igreja de tudo quanto é lugar, mas é por causa da oração desses homens. Esses homens começaram a buscar, orar. Ali o Espírito Santo foi se movendo, foi libertando, quebrando as cadeias do inferno e foi transformando vidas. E o Evangelho é o que é no mundo hoje. Você tem que entender isso. Agora, se ninguém orar, o Espírito Santo ele também não vai reagir. A gente tem que entender uma coisa, Deus, ele quase não age hoje. O que isso quer dizer? Deus, ele reage. Se você olhar na Bíblia, Deus, ele muito mais reage do que ele age. O que é reagir? Você pode olhar na Bíblia inteira, Deus chama uma pessoa, fala com ela, aquela pessoa toma uma atitude e Deus reage àquela pessoa. Se a pessoa não agir, Deus ele não vai reagir. Então Deus ele trata conosco hoje reagindo. Deus ele reage. Ou seja, ele chama alguém, ele fala com aquela pessoa age e ele reage. Se a pessoa não agir sobre a palavra que ele dá, Deus também não vai reagir, não vai ter ação nenhuma dele. Então a gente precisa ter essa compreensão. Então quando a gente chega no Evangelho, a gente depende da oração das pessoas, do jejum dos outros. A gente depende, a gente é novo convertido, a gente está ali, a gente não está liberto, a gente precisa que as pessoas orem por nós, ali o Espírito Santo vai tratando, vai agindo, vai se movendo sobre nós, através da santificação de outros crentes. Agora chega um ponto da nossa vida com Deus que a gente tem que amadurecer. A gente tem que deixar de ser criança para ser adulto. A gente tem que desenvolver a nossa salvação, como está escrito na Bíblia. A gente tem que andar de fé em fé. A gente tem que andar de glória em glória, como está escrito na Bíblia. E tudo isso vem quando a gente começa a largar, a sair debaixo das asas dos outros cristãos. A não depender mais da fé dos outros, da unção do outro, da palavra do outro. Aí agora a pessoa vai depender aqui, ó, da intercessão do Espírito Santo, ó. Entenda bem, ó, Romanos 8, lá no versículo 26. Olha o que está escrito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha isso, gente. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Igreja, essa palavra ela é riquíssima. Essa palavra aqui, na minha visão, é uma das mais transformadoras que existem para crescimento, para desenvolvimento da salvação. Para que você nunca mais dependa de ninguém, para que você tenha uma vida espiritual totalmente plena e estabilizada. Nunca mais você vai sentir vazio, desespero algum na tua alma. Agora vamos entender, vamos examinar o versículo 26, ó. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza. Entende isso aqui, gente? O Espírito Santo é quem nos assiste em nossa fraqueza.
Você pode falar da sua dor para os outros, você pode falar do seu problema para os outros, você pode pensar que você abre o teu coração para alguém, porque por mais que você abra o teu coração para alguém, aquela pessoa ela nunca vai te compreender, você nunca vai saber falar tudo que está dentro de você, é impossível. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele assiste a gente na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Igreja, entenda isso. Ninguém sabe orar como convém, ninguém sabe. Você pode falar para alguém orar por você, olha, eu tô com um problema assim acessado, eu tô triste, tô com raiva, tô com não sei o quê, e aquela pessoa vai orar por você. Mas mesmo aquela pessoa orando por você, mesmo ela tendo o Espírito Santo, ela nunca vai saber orar como convém por você. Ela nunca vai saber. O Espírito Santo pode sim, e ele faz isso. O Espírito Santo dirige a gente pra gente orar pelos outros. Ele dirige. Mas uma coisa é uma pessoa orando por você. E nem sempre a oração daquela pessoa vai ter o poder que era para ter sobre a sua vida. Nem sempre aquela pessoa vai estar na direção do Espírito Santo para orar por você. Nem sempre ela vai ter a fé necessária para te abençoar. Por quê? Porque a intercessão do homem, do ser humano da igreja é falha, ela não é perfeita. Ela não é perfeita. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas ainda, versículo 26, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Igreja, entenda isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele intercede. Esse daqui para mim é uma das palavras mais libertadoras que existem. Pera aí, o Espírito Santo, a primeira vez que eu li essa palavra e tive a revelação de verdade, eu entendi, falei, meu Deus, o Espírito Santo está orando por mim. Pera aí, o Espírito Santo está intercedendo por mim agora. Ele está orando por mim agora, eu não preciso ficar desesperado atrás de alguém. Eu não preciso ficar procurando alguém para abrir meu coração. Eu não preciso estar pedindo oração para alguém, eu não preciso mais estar fazendo isso. Pera aí, o Espírito Santo ora por mim. Só que nisso você tem que entender, ó, um outro versículo que eu vou ler que é super importante, ó, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Igreja, entende isso daqui. Aquele que sonda os corações. Quem sonda os corações? O Deus Pai. O Deus Pai, ele sonda os corações. O Deus Pai, ele sabe de tudo, ele vê tudo, ele sonda o coração, ele sabe o que cada um precisa, sabe exatamente. O Deus Pai, ele não nos atende segundo aquilo que a gente quer, mas segundo aquilo que a gente precisa. E a Bíblia diz que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Igreja, o Espírito Santo, os três são um, mas eles são pessoas distintas. A Trindade é o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O Espírito Santo tem os seus pensamentos próprios. O Espírito Santo, ele tem o seu poder próprio. O Espírito Santo, ele age de uma maneira livre, de uma maneira própria. E o Deus Pai, os três agem em unidade. E o Deus Pai sabe qual é a mente do Espírito. O Deus Pai, ele sabe o que o Espírito Santo ele pensa de você, ele quer para você. Aquele que conhece, vamos ler de novo o versículo 27, ó. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, ó, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Duas coisas aqui, ó. Porque segundo a vontade de Deus ele intercede. Você tem que entender isso. O Espírito Santo ele intercede por você. Ele intercede por você porque essa é a vontade de Deus. Você tem que entender isso. Tem uma palavra que fala assim, ó, todas as promessas têm do Senhor o sim. Todas as promessas já têm um sim de Deus. Só que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele intercede por nós, já é segundo a vontade de Deus. Quer dizer, não existe nada que Deus não prometa na palavra dele que ele não queira dar para você. Já é a vontade de Deus que ele intercede por você. Então eu não tenho que ficar com medo. Será que Deus quer me abençoar? Será que ele quer me salvar? Será que ele quer me libertar? Será que ele quer me curar? Não, ele quer tudo. Ele quer todas as coisas, assim como o filho também quer. Tem uma passagem, teve um homem que chegou para Jesus, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Jesus falou, quero, fique limpo. Ele quer todas as coisas. O mal, igreja, ele trabalha para colocar dúvida em nós. Você tem que entender uma coisa, o Espírito Santo ele intercede, porque essa é a vontade de Deus. Agora tem uma coisa aqui, ó, versículo 27, vamos ler de novo do começo. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Você tem que entender isso.
O Espírito Santo, ele intercede pelos santos. O que é a palavra santo? Santo significa separado. Santo é aquele que é separado pela palavra. É aquele que recebe Jesus, que é receber o verbo, a palavra, é lavado, é limpo, é santificado, é separado do pecado, é separado do ímpio. O Espírito Santo, ele intercede por nós, como está escrito aqui, ó. Porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. O Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Ele não intercede por todos. Quem intercede por todos? As pessoas, os cristãos. Nós intercedemos por todos. O Espírito Santo, ele intercede pelos santos. Por aqueles que recebem Jesus, quer receber a palavra, aqueles que guardam a palavra, ou seja, aqueles que são transformados pela palavra. Por isso que eu detesto essa conversa. Ah, Deus sabe do meu coração. Quando Deus quiser, ninguém é perfeito, que não sei o quê. Ah, ninguém consegue ser fiel. Ah, quando Deus quiser, Ele me liberta. Não, irmão, eu tenho que ser santo, eu tenho que ser transformado. Senão o Espírito Santo não vai interceder por mim. E se o Espírito Santo não interceder por mim, o máximo que eu vou ter é a intercessão da igreja, tá? O máximo que eu vou ter é a intercessão do ser humano. E a intercessão do ser humano é mínima perto da intercessão do Espírito Santo. Quando eu passei a analisar isso aqui pela primeira vez, eu tive essa compreensão. O Espírito Santo, ele intercede pelos santos, igreja. É aquela pessoa que ouve e guarda a palavra, aquela pessoa que é limpa. O Senhor Jesus falou isso para os discípulos lá em João 15. Vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Os discípulos, eles estavam santificados ali. Eles eram santos. Porque eles guardaram a palavra, eles eram transformados. E assim tem que ser a gente hoje. Por que você acha que tanta gente sai das igrejas, se afasta, se perde no mundão tudo de novo? Por que você acha que tem um monte de gente enferma e doente espiritualmente dentro da igreja? Um monte de gente desesperada, pedindo oração para todo mundo. E essas pessoas vivem enfermas espiritualmente. Essas pessoas vivem atacadas pelo mal. Vivem mal toda hora. Porque elas não compreendem isso aqui. Ou elas compreendem, mas elas não têm fé para isso. Elas não querem isso aqui. Porque é muito mais fácil, entre aspas, a pessoa ficar pedindo oração para um ser humano do que confiar na intercessão do Espírito Santo. Por quê? Porque para confiar na intercessão do Espírito Santo, a pessoa tem que se santificar. Sem santificação não tem ousadia. Sem santificação não tem confiança. Sem santificação é como se diz, né? Aquela pessoa está devendo no cartório, quer dizer, ela vive desesperada, ela não confia que Deus está com ela. Ela não consegue confiar na intercessão do Espírito Santo porque ela sabe que ela tem pecado, ela não se limpa. Aí ela vai e conta uma história lá para alguém, ela nunca vai falar toda a verdade, porque ninguém sabe expor tudo que está no coração, porque só Deus sonda o nosso coração. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede pelos santos, segundo é a vontade do Pai. Igreja, Deus Pai, ele quer que o Espírito Santo interceda por você. Só que ele intercede pelos santos, você tem que ter uma coisa no seu coração. Ainda que eu pense que ninguém ore por mim hoje, não me importa. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está intercedendo por mim desde que eu me santifique. Se eu não me santificar, o máximo que eu vou ter é intercessão de pessoas. É intercessão de seres humanos. Eu tenho que descansar plenamente, porque eu sei que o Espírito Santo está intercedendo por mim. Eu sei que ele está orando por mim. Eu não preciso mais ficar desesperado, pedindo oração para todo mundo dentro da igreja. Eu tenho que viver a fé. Ah, mas Deus não me conhece, eu não sou ninguém. Não, mas você tem que sair fora de tudo isso aí. Você tem que ter uma aliança com Deus. Você tem que entender isso aqui plenamente, né? Ó, versículo 28. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Igreja, olha isso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam o Pai. Amar também tem um sentido de confiança. Peraí, eu confio em Deus de todo o coração, porque eu sei que Ele me ama, eu vou amá-lo de todo o coração, porque Ele já enviou o Consolador para estar comigo, para interceder por mim. Peraí, eu não sei orar como convém, mas eu sei que o Espírito Santo está orando por mim. Olha a importância de você mergulhar na oração, de você depender do Espírito Santo nas suas orações, para que você nunca mais dependa de ninguém, gente.
Não é errado pedir oração para os outros. Só que é errado quando você passa a vida inteira dentro da igreja pedindo oração para os outros. Você nunca vai se desenvolver. Nunca. Você nunca vai se desenvolver. Agora entende? Mas se eu não falar para ninguém, como é que a pessoa vai saber como orar por minha igreja? Eu já tive tanta experiência com Deus nisso, em de não falar nada para ninguém e pessoas orarem por mim e começar a falar coisas ali que eu não tinha falado para ninguém. Não tinha falado para ninguém, e ali, aquilo ali é tão enriquecedor que eu falo assim, meu Deus do céu, eu não falei isso com ninguém, aquela pessoa tá orando por mim sem eu falar nada. Quem é? É o Espírito Santo que tá intercedendo por mim ali. Já tive experiência assim na igreja, em monte que eu fui. Pessoas chegar para mim e começar a orar por mim no monte, falando coisas que, sabe, que estavam no meu coração, coisas que estavam acontecendo na minha vida, por gente que nunca me viu na vida. Eu falo, como isso é maravilhoso, como isso enriquece, que você vê ali que Deus está com você. Mas para isso você tem que ter fé. Tá? Quando eu prego isso aqui na igreja, eu costumo falar para as pessoas que para você ter essa experiência, para você ter esse amadurecimento, essa vida plena com Deus, você vai ser provado. Existem provações. A nossa fé ela é provada. A Bíblia diz que depois que a nossa fé ela é aprovada, depois que a nossa fé é provada e que é confirmado o valor da nossa fé, ali nós somos aprovados por Deus. Ali a gente desenvolve a nossa salvação. Eu vou falar com você sobre essa tentação aqui daqui a pouco. Vai lá comigo lá no versículo 31. Romanos 8, verso 31 diz assim, que diremos, pois? Pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Igreja, olha isso. Deus é por nós. Por que Deus é por nós? Porque eu acabei de ler que o Espírito Santo ele intercede pelos santos, porque essa é a vontade do Pai. Quer dizer, Deus já fala para o Espírito Santo orar por mim. Ele já intercede por mim. Ou seja, se Deus é por nós, quem será contra nós? O inferno, o mal, seres humanos, pessoas malignas, não importa. Deus é por mim. A Bíblia diz que Deus é por mim. Porque a vontade de Deus é que o Espírito Santo já intercede por mim. Então não me importa o que o outro pensa. Não importa se pessoas malignas querem me destruir. Se tem as forças espirituais do mal que querem o meu fim. Não me importa. Né? Versículo 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Igreja, olha isso. O apóstolo Paulo dizendo, o próprio Deus Pai que não poupou o próprio Filho, mas o deu por todos nós, ele não vos dará não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Deus, igreja, ele quer dar para nós todas as coisas com Jesus, com ele. Com ele. Separado dele, nós não temos nada de Deus. Separado de Jesus, o máximo que a gente vai ter é intercessão de seres humanos. É oração de pessoas, tá? Ainda, versículo 33. Que eu quero chegar com você no versículo 34 ou 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Agora, verso 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Igreja, essa daqui para mim é uma das palavras mais fortes que tem na Bíblia. Vamos ler de novo, versículo 34. Quem os condenará? Aí fala, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Igreja, olha isso. A Bíblia diz que o Senhor Jesus ele está à direita de Deus e ele faz o quê? Ele também intercede por nós. Por que também? Porque a Bíblia já diz que o Espírito Santo já intercede por nós e também o Senhor Jesus intercede por nós. E quem são os terceiros que intercedem? Igreja de Cristo, seres humanos. Por mais ungida que uma pessoa seja, por mais fé que ela tenha, por mais comunhão com Deus que ela tenha, a Bíblia diz que Jesus está onde aqui, ó? Olha o finalzinho do versículo 34. O qual está à direita de Deus. Olha isso. Por mais ungida que uma pessoa seja, por mais fé que uma pessoa tenha, ninguém está à direita de Deus. Só o Senhor Jesus Cristo.
Ninguém está mais próximo de Deus a não ser o Filho dele, que é Jesus Cristo. Ninguém, ninguém, ninguém. Por mais santo que alguém seja, por mais fé que uma pessoa tenha, ninguém tem nas mãos o preço de sangue, o sacrifício perfeito, a não ser o Senhor Jesus. Qual intercessão que você acha que tem mais peso? Qual oração que você acha que tem mais peso? Do ser humano ou de Jesus? É lógico que é do Senhor Jesus. É lógico que é do Espírito Santo. Então você tem que entender isso, gente. Vença. Você quer conhecer o Espírito Santo como Consolador? Você quer amadurecer na fé? Você quer viver de glória em glória? Você quer viver de fé em fé? Você quer desenvolver a sua salvação? Você quer deixar de ser criança para ser adulto na fé? Vença a tentação. Que tentação? Eu sempre explico isso na igreja, isso aqui é uma coisa muito difícil de falar. Entenda uma coisa. O que é vencer a tentação? A próxima vez que você passar por um problema e você ficar tentado, eu tenho que pedir oração, tenho que pedir oração, tenho que pedir oração. Não peça. Não peça. Você quer crescer na fé? Você quer conhecer o Espírito Santo como Consolador? Você quer receber a oração de Jesus na sua vida? Você quer receber? Você quer ter tudo isso que eu acabei de falar para você? Vença a tentação. A sua fé vai ser provada. A Bíblia diz que depois que a nossa fé é provada e é confirmado o valor dela, a gente é aprovado por Deus. Ali a gente cresce, a gente explode na comunhão com Deus. E isso é uma tentação. Quando se fala de tentação, a pessoa logo pensa na parte sexual da coisa. Não. Tentação, nesse caso, também é isso. Você passar por um problema, uma luta, e você começa a ficar tentado. Eu tenho que mandar no grupo da igreja. Eu tenho que falar para todo mundo. Eu tenho que falar com alguém. Eu tenho que mandar mensagem para aquela irmã. Eu tenho que ir na igreja falar com o pastor. Vença essa tentação. Não fale nada com ninguém. Não fale nada com ninguém. Não vá abrir o coração para ninguém. Não mande o WhatsApp, não mande mensagem no grupo, não mande nada. Não peça oração para ninguém. Vá depender do Espírito Santo, confia nisso aqui de todo o seu coração. Peraí, a Bíblia diz que o Senhor Jesus, olha o finalzinho do versículo 34, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, o Senhor Jesus, ele intercede por mim. Eu não desprezo a oração dos outros, não. Podem orar por mim, eu recebo oração, maravilha. Mas, gente, eu sei que o Senhor Jesus, a Bíblia diz que ele está intercedendo por mim. Aonde que eu vou ficar desesperado? Aonde que eu tenho que ficar falando da minha vida para os outros? Isso é quando eu era criança, isso era quando eu era menino. Isso era quando eu era menino na fé, quando eu era criança na fé. Isso era quando a gente chegou no Evangelho. A gente falava com um, falava com o outro, pedia oração, só que tem que sair disso. Existe um caminho que é muito superior a esse. Não é errado pedir oração pelos outros, não é errado. Mas você nunca vai se desenvolver espiritualmente, você nunca vai conhecer o Jesus, você nunca vai conhecer o Jesus de verdade, nem o Espírito Santo como Consolador, se você não chorar. Foi o primeiro versículo que eu li com você, lembra? Lá em Mateus 5, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Mas não é chorar no travesseiro e não é chorar na frente dos outros, não. É chorar na oração, é buscar a consolação do Espírito Santo, é buscá-lo. Espírito Santo, eu quero te conhecer como Consolador. Aí ali vem a tentação, ó a tentação aqui, ó, Deus não está te ouvindo. Deus não está te ouvindo, está demorando, fala, você não tem fé, fala pro outro orar, fala pro outro orar, tudo isso é tentação. Aí você vai lá, cede, você cedeu a tentação, ora todo mundo por mim que eu tô passando por não sei o que, não sei o que. Aí sabe o que acontece? Aí a pessoa ora, as pessoas oram por você. Aí, vamos supor que você recebe lá o socorro, o milagre que você precisou. Tudo bem, você recebeu o socorro, o milagre, só que sabe de uma coisa? Você não progrediu na fé, você não se desenvolveu na sua comunhão com Deus. Não se desenvolveu. Aquilo que você recebeu só veio para você porque outras pessoas intercederam por você. Outras pessoas oraram por você. Aí você vai ficar sua vida inteira com essa mentalidade. Eu tenho que achar alguém ungido. Eu tenho que achar alguém de oração. Eu tenho que achar um profeta. Eu tenho que achar alguém que revela. Irmão, Jesus quer ser tudo isso para você. Jesus quer ser aquele ungido. Jesus quer ser o que revela. Jesus quer ser o profeta. Ele quer ser tudo, só que a pessoa não deixa. A pessoa não deixa. Porque ela fica procurando essa consolação em homens. Ela fica procurando isso em pessoas da igreja. Fica procurando isso. Então a pessoa nunca vai conhecer Jesus como Consolador e nem o Espírito Santo, porque ela busca isso em pessoas. Ela busca isso em homens. A obra do Consolador, mais uma vez aqui, a obra do Consolador. Auxilia, encoraja, defende, conforta e reanima.
Olha as obras que o Senhor Jesus e que o Espírito Santo fazem. Só que, infelizmente, as pessoas não querem amadurecer na fé, elas ficam buscando isso aqui em homens. Elas ficam buscando o auxílio dos homens a vida toda. Ficam buscando o encorajamento das pessoas da igreja a vida toda. Ah, eu tô triste, eu tô precisando de uma palavra. Ah, eu tô precisando que a irmã me dê uma palavra, tô precisando que o pastor me dê uma palavra. Né? Ó, o Espírito Santo auxilia, encoraja. O Espírito Santo como consolador, ele defende. A pessoa fica a vida inteira, pastor, ora por mim porque tem um fantasma aqui na minha casa, a porta tá batendo aqui, sozinha. Pastor, me defende em oração, vamos orar. Mas por que você não busca o poder do Espírito Santo para ele defender você? Você lembra daquela passagem lá que o Senhor Jesus ele estava no barco, e ele estava ali dormindo, e estava uma grande tempestade, lembra? Aí a Bíblia diz que os discípulos acordaram Jesus, não foi? Aí eu te pergunto, Jesus ficou feliz dos discípulos ter acordado ele? Jesus ficou feliz? Aí Jesus se levantou, não foi? É verdade, vocês são tudo pequenininho, deixa comigo aqui que eu sou poderoso. Ele fez isso? Não. A sua Bíblia está escrito que Jesus Cristo levantou bravo, acordou bravo e deu uma bronca neles. Falou assim, ó, por que vocês ainda são tão tímidos? Por que vocês estão tão tímidos assim? Por que vocês não falam com o mar e com o vento? Jesus não gostou de ser acordado, não. Era para os discípulos ter usado o poder dele, o nome dele, porque ele era o Consolador, ele estava lá. Não precisava ter acordado Jesus. Jesus Cristo não gostou de ser acordado. A gente encontra isso em várias palavras nas Escrituras. Lembra daquele homem lá que tinha um filho endemoniado? Lembra que o homem levou o filho para os discípulos? Lembra o que o homem falou? Mestre, eu levei o meu filho aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. Lê isso na sua Bíblia. O que Jesus virou para os discípulos e falou, ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou estar com vocês? Até quando vos sofrerei? Quer dizer, até quando eu vou sofrer por vocês? Até quando eu vou estar com vocês? Jesus deu uma bronca nele gigantesca. Jesus chamou os apóstolos, sabe do quê? Incrédulos e perversos. Olha isso. Porque Jesus foi envergonhado. Porque o homem chegou na frente de todo mundo e falou, levei para os seus discípulos e não puderam curar. Jesus virou os seus incrédulos e perversos. Até quando eu vou estar com vocês? Até quando eu vou ter que resolver tudo? Até quando eu vou ter que resolver? Quer dizer, resolva vocês. Aí depois os discípulos chegaram, mestre, por que a gente não pode expulsar? Aí Jesus falou, essa casta de demônio aí só sai com jejum e oração. Os discípulos não estavam em pecado, tá? Não estavam. Mas eles não puderam expulsar o demônio porque eles ainda não eram de jejum e de oração. Era uma casta de demônio que só saía com jejum e oração. Tem várias passagens na Bíblia, gente, que Jesus Cristo não quis ser acordado. Jesus repreendeu os discípulos ali. Porque era para os discípulos estavam com Jesus. Jesus, ele era o primeiro consolador. Já era para eles resolver um monte de coisa já. Então o consolador é esse, ele defende. Você não precisa ficar a vida inteira pedindo oração para alguém. Tem um mal na minha casa, vai orar lá. Tudo bem, vamos orar. Agora, tem que ver quanto tempo a pessoa está na igreja, tantos anos, e a pessoa ainda não se desenvolveu, a pessoa ainda não aprendeu a usar a fé dela, né? O Consolador, ele auxilia, ele encoraja, ele defende, ele conforta e ele reanima. Igreja, para de ficar buscando conforto nas pessoas. Eu tô triste, eu vou falar com fulano. Eu tô triste, eu vou ligar pro Beltrano. Sai fora disso, busca o conforto do Espírito Santo. Só que para isso você tem que conhecê-lo. Só que para isso você tem que ser santo, você tem que se purificar. Só que o ser humano muitas vezes não quer isso. A pessoa quer ficar dependendo dos outros a vida toda. Você tem que entender isso, igreja. Você nunca vai conhecer Jesus e o Espírito Santo de verdade. Você vai ficar entristecendo o coração de Deus, você vai viver ali na incredulidade. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está à direita de Deus e também intercede por nós. Peraí, a partir de hoje eu entendo isso. Peraí, o Espírito Santo está intercedendo por mim. Jesus também está intercedendo por mim. Olha isso, quer dizer, eu não vou ficar mais desesperado com nada, não. Isso é fé. Aí você cresce na fé. Aí você tem esse entendimento. Você aprende ali a sair do meio do barquinho ali, andar sobre as águas para você ter experiência com Deus. Só que para isso você tem que vencer a tentação. A tentação vai vir. Existem 14 tipos de principados. 14. E um desses principados é o principado filisteu. Os filisteus eram conhecidos por terem os seus guerreiros como gigantes. O principado filisteu, ele se apresenta para uma pessoa como sendo um adversário impossível de vencer. Impossível de vencer. Há problemas na nossa vida que eles parecem impossíveis de vencer. Aí a pessoa fica toda a vida ali se apequenando ali, porque ela nunca vence aquilo ali.
Ela nunca vence. Aí ela fica a vida inteira pedindo oração para os outros, como eu acabei de falar e não finalizei. Você recebe a oração de todo mundo, você alcança aquela sua bênção, só que você não se desenvolveu na fé. Aí vai chegar uma hora e vai vir outra situação que você só vai conseguir vencer se outros orarem por você. Aí cada vez mais você vai ter que reunir mais gente para orar por você, só que vai chegar um ponto que você não vai alcançar mais nada. Vai chegar um ponto que vai demorar muito, ou que você não vai alcançar, ou que você vai cansar espiritualmente. Você vai cansar, você vai viver cansado. Poxa, toda hora é guerra, é guerra, é guerra, é luta na minha vida. Ó, você sabe por que as pessoas nunca param de passar por guerra na vida? Ah, pastor, aqui é sofrimento, né? Não, aqui é paz, é só no céu, né? Não, de jeito nenhum. É pra gente ter paz aqui, sim. Só que você sabe por que as pessoas nunca têm uma vida plena e estabilizada? Por causa disso aí. Porque o mal sabe que ela só consegue vencer alguma coisa quando ela reúne um monte de gente para orar por ela. Então resolveu um negócio aqui, já tem outro preparado ali. E isso aqui é muito profundo, gente. A Bíblia diz, ó, que se nós nos sujeitarmos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir da gente. É para o mal ficar fugindo da gente, não para ficar se apresentando para a gente toda hora. Enquanto o mal vê que você não amadurece na fé, que você não vive de fé em fé, que você não vive de glória em glória, que você não desenvolve a tua salvação, que você é criança, só fica tomando leite, você não é adulto que toma um alimento mais forte. Igreja, você vai passar por guerra a tua vida inteira. Toda hora vai ter problema em cima de problema na tua vida. Toda hora, tá? Pode se preparar para viver assim. E você corre um grande risco de você perder a sua salvação, de você se esfriar, de você ficar mudando de igreja toda hora, porque na outra igreja tem um profeta mais ungido, na outra tem um bispo, na outra tem um apóstolo, na outra tem um homem que voa. Vai ficar a sua vida inteira assim, até vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais acreditar mais em nada. Por quê? Porque tudo que conseguiu na vida veio através da intercessão dos outros. Veio através da fé de uma pessoa da igreja, de um ser humano. A pessoa nunca conheceu o Espírito Santo como Consolador. Tem que vencer, irmão. Você quer ter essa comunhão plena com Deus? A próxima vez que você passar por uma luta, não fale com ninguém. Não fale com ninguém. Não mande mensagem para ninguém. Não poste em lugar nenhum. Vai depender de Deus. Vai se humilhar na oração, no jejum e na prática da palavra. Esse é o caminho maravilhoso. Aí quando você faz isso, gente, e quando você vê que Deus te responde por causa da sua comunhão com Ele, aí ó, a sua vida espiritual dá um salto gigantesco. Aí você cresce na fé. Aí você se desenvolve na fé. Aí com o passar do tempo, Deus vai mandar gente para orar por você, que a pessoa nem conhece você. Ou pessoas que conhecem você, vai orar por você por coisas que você não tinha falado para ninguém. Ali você vai ver o cuidado de Deus com você. Irmão, aí cresce a sua comunhão, cresce tudo, o seu amor com Deus vai lá para cima, cresce tudo com Deus. Por quê? Porque a sua fé foi provada e você foi aprovado. Eu sempre procuro ensinar isso na igreja. E às vezes eu procuro os obreiros, que é para dar mais exemplo de fé. Eu explico isso às vezes para os obreiros. Falo, obreiro, próxima vez que você passar por uma luta, não precisa ficar mandando no grupo do WhatsApp, não. Lute você, vença você. Mas você tem que saber da minha vida, meu irmão. Quando você vive pela intercessão do Espírito Santo, o Espírito Santo ele pode colocar no coração de pessoas para orar por você sem a pessoa te conhecer. Você tem que entender que uma pessoa não precisa te conhecer para que a pessoa interceda por você no Espírito. Quando eu confio nessa palavra aqui, tanto na intercessão de Jesus quanto a do Espírito Santo, o Senhor Jesus pode levantar gente para orar por mim lá no Japão, lá nos Estados Unidos, lá onde for. A pessoa nem sabe que eu existo. Só que o Senhor Jesus sabe, aí o Senhor Jesus pega aquela pessoa lá, que está lá envolvida com ele coloca no coração dela, e aquela pessoa ora por mim lá sem me conhecer, e ele vai e me abençoa aqui. É assim que funciona com Deus. Só que isso quando ele quer usar alguém. Por que ele faz? Por que ele usa alguém para interceder? Sabe por quê? Porque ele quer abençoar aquela pessoa, não a minha vida. É assim que funciona no mundo espiritual. Exemplo, eu dependo dessa palavra de todo o meu coração. Aí eu estou passando por uma luta na minha vida. Aí o Senhor Jesus, ele quer abençoar um cristão que está lá nos Estados Unidos. Ele quer abençoar ele. E eu estou passando pela luta. Aí sabe o que o Senhor Jesus faz? Ele vai, coloca no coração daquele cristão que está lá nos Estados Unidos, ele começa a interceder por mim. Nunca me viu, não me conhece, nem fala o meu idioma. Ele começa a interceder por mim, eu tenho vitória, porque o Senhor Jesus quis abençoar aquela pessoa. Aí na intercessão dela por mim, eu sou abençoado. E Jesus derrama muito mais sobre aquela pessoa do que ele deu para mim. E isso é quando ele quer usar alguém. Senão, ele mesmo já vai direto ao Pai e intercede por mim. Ele mesmo já faz isso. O Espírito Santo também já faz isso.
Você tem que entender que é assim que funciona, gente. Quando você entender isso, quando você entende isso pelo Espírito que é Espírito com Deus, com a palavra, quando você entende isso, meu irmão, a sua vida espiritual dá um salto que, meu Deus do céu. Peraí, nunca mais. Aí, só que no início você vai ter que ser forte. Porque o mal vai querer fazer com que você caia em tentação. O mal vai ficar no teu ouvido. Deus não te ouve, não é com você não tem fé, não tá demorando, fala com alguém, exponha pra alguém, vai lá, aí aquilo ali é tentação, tá? Aí a pessoa, aí pra você vencer, aí você ora mais, você jejua mais, você se alimenta mais da palavra, você tem que ficar firme. Ficar firme, não, Deus me ouviu. Aí você vai chorar, você vai se derramar na oração, é assim que funciona, tá? Aí você vai chorar, buscar, acorda de madrugada, abre jejum, sacrifica coisa para Deus, chora sobre a palavra, põe a palavra no coração, que a palavra é o verbo, é o Senhor Jesus, pela consolação das escrituras, aí você vai sendo transformado por ela, aí ali, meu irmão, vai acontecer um mover tão poderoso com você espiritualmente, tão poderoso que, meu Deus do céu. Aí você vai amadurecendo, você vai desenvolvendo a sua salvação. A Bíblia diz que eu tenho que desenvolver a minha salvação. A Bíblia diz que eu tenho que viver de fé em fé. A Bíblia fala que eu tenho que viver de glória em glória. A Bíblia diz assim, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Enquanto você ficar a tua vida inteira, qualquer porta para abrir alguém que ora, qualquer mal para sair alguém que ora, qualquer coisa para acontecer alguém que ora, você nunca vai crescer na fé. Você nunca vai conhecer a Deus. Você nunca vai se amadurecer. Você vai ser uma pessoa deficiente. Você vai ficar deficiente. Eu vou abordar isso com você na próxima live aqui. Você vai ficar sendo uma pessoa deficiente, gente. Cuidado com isso, tá? Na próxima live eu vou falar com você a esse respeito. Vamos continuar falando sobre isso aqui, tá? Sobre a consolação do Espírito Santo. Próxima live eu vou falar com você sobre romper casulo. Você tem que sair disso. Tem que sair desse casulo. Você tem que desenvolver a sua salvação. E para isso você tem que passar por isso. Só que você tem que... Essa daqui é uma palavra que nem todo mundo está disposto a praticar. Porque depois aparece qualquer coisinha, já sai gritando para todo mundo. Sai falando para todo mundo, né? E quantas vezes pessoas já não falaram para mim assim, Ricardo, você não tá passando por problema não. Eu já ouvi você tantas vezes já. Você não tem problema não. Sua vida é muito boa. Sabe por que as pessoas falam isso para mim? Porque nunca vi eu chorando para ninguém. Nunca vi eu falando nada para ninguém. Eu já passei disso aí já. No começo eu era assim, mas já passei já. Eu já ouvi você tantas vezes. Você não passa por problema. Tem gente que eu já vi gente falar isso pra mim já. O Ricardo é rico. Eu falo, caramba, em nome de Jesus eu recebo. Né? Tem muita gente que fala assim pra mim. O Ricardo é rico, não tem problema. Sua vida é muito boa. Um monte de gente fala isso pra mim. Sabe por quê? Porque não vê eu chorando. Não vê eu levando problema pra ninguém. Não vê. O meu problema eu levo pra quem resolve. Eu sei que o Espírito Santo tá orando por mim. Eu choro aqui em casa, aqui, ó, de madrugada. Eu choro no monte. Eu me alimento da palavra. Eu vivo, eu pratico, eu suporto tentação espiritual. Suporto. No começo foi pesado, quando eu comecei a viver isso aqui, foi pesadíssimo, meu Deus do céu. Pressão espiritual terrível, né? Para eu cair em tentação, para eu sair falando com todo mundo, sai fora, irmão, tem que crescer na fé. Então, gente, isso aqui é um caminho que se você praticar isso aqui, você vai se tornar uma pessoa independente e totalmente dependente de Deus. Independente. Você nunca mais vai depender de ninguém, de pastor, de ninguém ungido, ninguém. E totalmente dependente de Deus. Eu recebo oração, não sou orgulhoso, recebo oração, pode orar por mim à vontade, em nome de Jesus, recebo tudo. Mas eu não dependo da oração mais de ninguém, eu dependo. Uma coisa é precisar, outra coisa é depender. Eu dependo da intercessão do Espírito Santo e da intercessão do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que os dois já estão orando por mim já. A Bíblia diz isso. E os dois estão orando por mim, porque essa é a vontade de Deus. Então, como que eu vou ser destruído? Se o Deus Pai quer me abençoar, então ele coloca quem? Ele coloca o Espírito Santo e Jesus para orar por mim. Meu Deus, como que eu vou ser derrotado? Eu só vou ser derrotado se eu ficar limitado nos meus sentimentos, que é o que eu vou falar com você na próxima live, tá? Então você só é destruído quando você fica limitado nos seus sentimentos. Aí o mal vem e destrói você e arrebenta com a pessoa. Tá, gente? Então, essa palavra aqui não é um leitinho, não, tá? Essa palavra aqui, se você for um bebezinho, você vai ficar choramingando aí, tá? Então, entenda bem, tá? Não é errado pedir oração, não é errado. Peça oração. Agora, você vai ser uma pessoa deficiente espiritualmente sua vida toda.
E ó, o mal vai estar toda hora batendo na tua porta, tá? Você vai viver uma vida atribulada, atribulada. Enquanto você viver aqui nessa terra aqui, você vai tomar paulada em cima de paulada na sua cabeça, porque não se desenvolve. Aí o diabo sabe, recebeu porque o outro orou, né? Pera aí que daqui a pouco tem outra coisa pra você. Quer dizer, o diabo nunca foge da pessoa. Tá escrito lá em Tiago, sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo, ele vai fugir de você. É pro mal ficar fugindo de você, não ficar toda hora aparecendo na sua porta, tá? Então só depende de você, tá, gente? Guarda essa palavra no seu coração. Na próxima live eu vou falar ainda mais forte ainda esse respeito, tá? Então quem é mimimi não gosta dessa palavra, não. Quem é chorão, quem depende dos outros a vida inteira, qualquer coisinha é isso daí. Só sabe ficar postando e pedindo oração toda hora. Sai desse negócio aí. A não ser que você seja novo convertido, aí tudo bem. Agora, se você não é, meu irmão, mesmo quem é, tá? Se você é novo convertido, você tá ouvindo essa palavra aqui, põe no seu coração. A partir de hoje eu vou conhecer o Espírito Santo. Eu vou recebê-lo em mim. Senhor, a partir de hoje eu dependo do Senhor. É eu o Senhor. É eu que vou acordar de madrugada, é eu que vou jejuar, é eu que vou chorar, eu vou pra cima. Deus fala, invoca-me, eu te responder. Eu vou invocar esse Deus, eu vou conhecer ele. Aí, meu irmão, essas pessoas têm um salto na fé que, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí as coisas andam. Aí tudo flui. E espiritualmente você vai ficar cada vez mais forte, você vai conhecer cada vez mais a Deus, tá? O caminho é esse. Agora, quer ficar deficiente? É só você ficar a vida inteira vivendo da oração dos outros, vivendo da fé dos outros, tá? Entenda isso. Quando as pessoas falam assim, né? Por que Deus não me trata mais como no começo? Tem um monte de gente assim, na igreja morta, desanimada. Deus mudou. Por quê? Porque quando a pessoa chegava no começo da igreja, era só ela pisar o pé na igreja, ela já era abençoada. Pastor, a igreja mudou. A igreja mudou, não é mais a mesma. O líder não é mais o mesmo. Não. Mas por quê? Porque no começo, só de eu pisar na igreja, eu já era abençoado. Alguém orava por mim, eu recebi um monte de coisa. E agora? Hoje não é mais assim, sabe por quê? Porque no começo, Deus tratava todos nós como bebês. Como bebê. Bebê não precisa trabalhar. Bebê não precisa fazer nada. Bebê só chora e já recebe tudo que precisa. No começo da sua fé, era só você pisar na pé na igreja e Deus já te abençoava. Era só alguém orar na tua cabeça e já recebeu um monte de coisa já. Só que passou o tempo e Deus não vai tratar você como bebê a vida toda. Não vai. Aí Deus vai começar a tratar você como adulto. E o adulto tem que trabalhar. O adulto tem que se desenvolver na fé. Agora, o que arrebenta com um monte de gente? A pessoa está anos e anos dentro da igreja, ela quer continuar vivendo como bebê. A vida inteira, pastor, ora por mim. Passa por uma luta, posta lá para todo mundo ver. Não sei o que, tô doente, ora por mim, preciso da oração dos irmãos. A pessoa pensa que ela está sendo humilde, mas na verdade ela está sendo orgulhosa, porque ela não quer obedecer, ela não quer se sujeitar a Deus. Ela quer viver da fé dos outros. Então, igreja, entenda, tá? Deus não vai te tratar como bebê a vida toda, tá? Ele não vai. Ele não vai. E se você não entender isso aí, vai chegar uma hora que você vai passar num deserto, que você vai morrer no deserto. Vai chegar uma hora que você vai entrar num deserto aí, ó, que ninguém vai conseguir tirar você de lá não, tá? Não vai ter pastor ungido, não vai ter bispo ungido, não vai ter profeta, ninguém vai conseguir te tirar de lá não, tá? Então, quanto mais cedo você entender, você começar a praticar, você começar a amadurecer, peraí, eu vou conhecer esse Deus de verdade, quanto mais cedo você fizer isso aí, meu irmão, você vai ficar longe de deserto, longe, Deus vai te deixar longe de deserto, aí você vai tomar posse da terra prometida, você vai ter paz na sua vida. Você vai ter paz. Raramente vai aparecer um problema. Raramente. E quando aparecer também vai ser só para deixar você mais forte. Não vai ser para arrebentar com você. Tá? Em nome do Senhor Jesus. Segunda-feira não falta, que tem muito mais coisa ainda para falar a esse respeito, tá? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Senhor. Meu Pai, eu te peço, meu Pai, desperta, meu Pai, o teu povo. Desperta, meu Pai, a igreja. Desperta. Meu Deus, tem tanta gente dormindo, Pai, tanta gente acomodada, tanta gente dependendo de migalhas, meu Pai. Sendo que o Senhor tem um pão maravilhoso na mesa para dar ao teu povo. Meu Pai, desperta os seus filhos, meu Pai. Senhor, está escrito que o espírito que o Senhor nos deu não é espírito de covardia para a gente viver com medo, não. Para a gente viver atemorizado, não. Não é espírito de covardia, não, Pai, mas é um espírito de coragem, de força. Meu Pai, que clama pelo Senhor. Pai, eu oro, Senhor, pelo desenvolvimento da tua igreja, da salvação do povo, para que cada um cresça na fé, meu Pai. Quanto mais cedo essa pessoa crescer na fé, mais livre ela vai ser. Meu Pai, mais ela vai te conhecer, mais feliz ela vai ser em todas as coisas. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E amém, gente. Tá? Graças a Deus. Guarde essa palavra no seu coração, tá? Hoje nós somos um pouquinho exortados aqui, tá? Exortado, isso é um pouquinho.
exortar e se chacoalhar para crescer, para andar na vida, tá? Então começa a andar na tua vida com Deus e para de ser chorão, para de ser medroso e para de ser um pedinte. Para de ser peço, eu peço, para de ser um pedinte. E comece a ser uma pessoa que realize e que conhece a Deus de verdade, tá? Gente, Deus abençoe, viu? Dona Naildes, Deus abençoe Dona Glória, Deus abençoe Dona Cristina, seu Júlio, boa noite para vocês, toda a família. A obreira Ana, Dona Verina, Deus abençoe cada um de vocês, tá? Dona Helena, isso, cada um de vocês, tá, gente? Deus abençoe, amanhã domingo estaremos todos na igreja aí, cada um na sua, em o nome do Senhor Jesus, tá? Deus abençoe e até segunda-feira, não falte, tá? Em o nome do Senhor Jesus, fiquem na paz.